Boa noite. Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem, que as coisas estejam bem em casa, na família, e que as coisas que talvez não estejam tão bem, que fiquem o quanto antes. É um prazer estar aqui essa noite dividindo o culto a Deus com vocês. Vocês viram o tema da mensagem desta noite e eu acho que alguém pode dizer assim, eu acho que ele trocou. Devia ser aprendendo com Abel e não aprendendo com Caim. A gente não tem o que aprender com Caim, né? A gente tem o que aprender com todo mundo. E não foi uma troca, não. E muitas vezes eu acho que a gente pode aprender com bons exemplos e pode aprender o que não fazer com maus exemplos. Então essa é a ideia da mensagem desta noite, tá certo? Então, queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de Gênesis, capítulo 4. É nesse capítulo que a gente vai começar. Acho que você já deve ter aberto, né? Bem, na minha Bíblia, a leitura diz assim: Adão conheceu intimamente Eva, sua mulher, ela engravidou, e tendo dado à luz Caim, disse: alcancei do Senhor um filho homem. Tornou ela a dar à luz outro filho, Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Tempos depois, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe da gordura das primeiras crias de suas ovelhas. E o Senhor acolheu bem Abel e a sua oferta. Mas não acolheu Caim sua oferta. Por isso, Caim ficou furioso e ficou com o semblante abatido. Outras versões dizem transtornado. Então o Senhor perguntou a Caim: por que te iraste? E por que estás com o semblante abatido? Se procederes bem, não se restabelecerá o teu semblante, mas se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e o desejo deles será contra ti, mas tu deves dominá-lo. Antes de continuar na leitura que eu fiz, eu queria só situar um pouquinho. Acho que todo mundo conhece, mas a gente nunca sabe, né? O que as pessoas conseguem entender daqui. Então eu queria situar. O livro de Gênesis, como vocês estão vendo, é o primeiro livro da Bíblia. A gente está no capítulo 4. No capítulo 1, começa a falar da criação, de tudo que aconteceu para o planeta Terra ser, não vou dizer o que é hoje, né? Mas ser o que ele era quando ele foi criado. E aí fala depois da criação do homem, fala da queda, né, do homem, que a gente sabe da história, né, que o homem e a mulher comeram da árvore que não deveriam comer. No capítulo 3 aqui fala tentação e queda. E no capítulo 4, Adão e Eva haviam sido expulsos de onde? Do Éden. Haviam sido expulsos do paraíso. O Éden continuava na terra ainda, né, e haviam querubins na porta do Éden e uma espada flamejante que impedia que alguém entrasse lá. Quando a gente faz uma leitura rápida da Bíblia, a gente corre até o risco de achar que Deus, por ter expulso Adão e Eva do paraíso, ou do Éden, ou do jardim, ele não amava Adão e Eva. Mas, na verdade, era o contrário. Vocês sabem que no jardim do Éden existia, além da árvore do conhecimento do bem e do mal, uma outra árvore, que era a árvore da vida. E quando Deus colocou Adão e Eva para fora do jardim do Éden, Deus queria impedir que Adão e Eva vivessem na tristeza do pecado para sempre. Isso para Adão e Eva era claro, mas para Caim não era. Caim, na verdade, entendia que Deus havia agido de forma errada. Uma escritora que alguns
conhecem, chamada Ellen White, uma escritora norte-americana, fala em um dos seus livros o seguinte sobre Caim e Abel, para a gente entender mais ou menos quem era cada um. Caim e Abel, filhos de Adão, diferiam grandemente em caráter. Abel temia Deus. Caim acariciava sentimentos de rebeldia e murmurava contra Deus por causa da maldição pronunciada sobre Adão e porque fora a terra amaldiçoada por seu pecado. Estes irmãos tinham sido instruídos com respeito à provisão feita para a salvação da raça humana. Deles era requerido que praticassem um sistema de humilde obediência, mostrando sua reverência a Deus e fé no Redentor prometido. Mediante o sacrifício dos primogênitos do rebanho e sua solene apresentação com o sangue, como oferta queimada a Deus, mostrariam sua dependência dele. Esse sacrifício deveria levá-los a ter sempre em mente o seu pecado e o Redentor por vir, o qual devia ser grande sacrifício pelo homem. Então Abel tinha em seu coração o entendimento que seus pais haviam errado e que Deus havia agido de misericórdia com eles, não os matando, como ele disse que aconteceria se eles comessem, mas dando a eles uma outra oportunidade de salvação. Só que a gente, quando lê a Bíblia de forma apressada, a gente passa por cima de muita coisa. É assim ou não? Não só a Bíblia, é um livro. E quando a gente lê o relato da queda de Adão e Eva, lá diz que eles estavam nus e não percebiam, mas que depois do pecado aconteceu o quê? Vocês lembram? Eles, percebendo que estavam nus, coseram ou costuraram para si, uma roupa com folhas, porque passaram a ter vergonha da sua nudez, porque agora conheciam o bem e o mal. E aí, quando Deus foi lá e procurou-os e conversou com eles e descobriu, Deus deu a eles um item para que eles saíssem do Éden. Que item foi esse? O que é que Deus deu antes de eles saírem do Éden a eles? Roupas. Mas será que Deus foi aqui no shopping para comprar? Será que ele pediu pela Shopee? Como foi que ele fez? Ele deu roupas de peles. Eu até gostei da capa, porque eles estão aí usando roupas de peles, né? Mas para que Deus desse a ele roupa de peles, o que é que Deus precisou fazer para que tivessem peles? Não que ele não pudesse criar, mas o que é que ele precisou fazer para que tivesse? Ele precisou fazer um sacrifício. Ele precisou matar um animal para que Adão e Eva pudessem ser vestidos. E esse sacrifício do animal, lendo rapidamente, parece que Deus achou uma pele ali e deu a eles, mas esse sacrifício do animal já simbolizava o Filho de Deus, que assumiria o lugar do homem, por ter pecado, daria sua vida por ele, viveria sem pecado e daria direito à humanidade de viver uma vida eterna, livre da condenação do mal. Abel, Adão e Eva e seus outros filhos entendiam isso. Mas Caim não. Caim não aceitava. Quando a gente leu aqui o capítulo 4, e no versículo 3, diz assim: tempos depois, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. A gente lê rápido, não percebe, mas veja. Aqui diz que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta. Outra versão diz assim: trouxe a oferta. Não, ele não trouxe uma oferta cuidadosa. Ele não trouxe uma oferta escolhida. Ele trouxe a oferta que ele queria trazer. Quando eu lia isso em alguns momentos rapidamente, eu disse assim: poxa, mas por que Deus não aceitou? Então Deus só aceitou a de Caim porque foi um animal, e não aceitou a de Abel e não aceitou a de Caim porque eram vegetais. Mas Abel cuidava de animais, por isso que ele deu. Era assim que eu entendi na leitura rápida. E Caim cuidava da terra, por isso que ele deu o que ele tinha. Mas a leitura rápida diz isso. Mas uma leitura detalhada mostra que não. Voltando para o que eu falei lá do Éden, tanto Caim quanto Abel sabiam que a oferta que Deus pedia que se oferecesse a ele era um animal que seria morto, e esse animal simbolizava quem? Jesus Cristo, que seria morto. Os dois sabiam,
Abel tinha o animal que ele cuidava e ele trouxe o melhor animal, né? Um animal sem manchas, perfeito, macho. Isso lembra alguma coisa a gente? Perfeito, macho, sem manchas, né? E Caim deveria ter feito isso, ele poderia pedir ao seu irmão, ou comprar, ou trocar, mas ele não fez porque ele não acreditava que precisava disso. Ele achava que iria se salvar, ou se purificar, ou santificar pelas suas obras, e trouxe a oferta que ele achava que deveria trazer. E quando Deus aceita Abel, mas não aceita Caim, em vez de ele repensar a sua atitude, pedir perdão pelo pecado e tentar se refazer com Deus, ele fica, como o texto diz, irado, com raiva. Ele não queria mais saber de Deus e ele começou a criar um atrito que até ali não existia com Abel. Talvez até existisse, mas não da forma que começou a acontecer. Até que chegou no ponto da imagem aí, né, que ele matou o seu irmão, né? Foi a primeira morte por assassinato que aconteceu. A primeira morte que aconteceu, né? De um ser humano. Ok? No livro de Gênesis, só voltando uma página, se você não fechou, no capítulo 3, verso 15, eu queria só solidificar um pouco mais o que eu estou dizendo. Gênesis 3,15 diz assim: depois da queda do homem e da mulher, que Deus descobriu o que tinha acontecido e colocou a culpa em quem tinha culpa, né? 3,15 diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher. Deus está falando aqui a serpente, que é Satanás, tá? Que causou a queda de Adão e Eva. Vamos lá. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela, da mulher. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o... Eu acho que todo mundo sabe o que esse verso significa. O ferir o calcanhar significa uma ferida que não é mortal. Satanás feriu Jesus com uma ferida que não foi mortal, que não tirou a vida dele porque ele ressuscitou. Mas a profecia diz que Jesus feriria que parte da serpente? A cabeça. E quando você fere a cabeça de uma serpente, eu nunca fiz isso, até porque se eu ver uma eu quero distância, mas o que acontece com ela? Ela morre. Então, Satanás iria ferir, não é? Jesus, mas não seria uma ferida para a destruição, mas a ferida que Jesus causaria na serpente seria uma ferida para a destruição. E aí eu queria ver com vocês rapidinho, em outros livros da Bíblia, essa linha do tempo, mostrando esse lugar, vamos dizer assim, de ouro de Jesus, firmando essa profecia e garantindo à raça humana o direito à salvação eterna. No livro de Levítico, capítulo 1, o capítulo 1 todo, né, fala sobre instruções de como as pessoas deveriam oferecer os sacrifícios. Então, veja, o sacrifício de animal iniciou lá no Éden, para vestir Adão e Eva, já mostrando que ali o Filho de Deus morreu para que eles pudessem ter direito a não morrerem, né? A terem uma vida eterna, se assim fossem fiéis a Deus. Quando Abel ofereceu o sacrifício, que era um animal, a Bíblia não fala, mas essa escritora inspirada diz que um fogo desceu do céu e consumiu a oferta de Abel. Isso não aconteceu na de Caim, certo? E aqui em Levítico, capítulo 3... capítulo 1, versículo 2 diz assim, Deus dizendo a Moisés, tá? Instruções sobre as ofertas de animais. Transmite aos filhos de Israel as seguintes orientações. Quando um de vocês apresentar uma oferenda ao Senhor, podereis fazer essa oferta tanto de animais escolhidos entre o gado, como do rebanho de ovelhas. O versículo 10 agora. Se a sua oferta consistir em animal pequeno, cordeiro ou cabrito oferecido em holocausto, então oferecerá um macho sem defeito. Vejam aqui que se repete a ideia do macho sem defeito. Certo? E o versículo 11. O animal será imolado e sobre o lado norte do altar diante do Senhor,
e os filhos de Arão, os sacerdotes, derramarão sangue por cima e ao redor do altar. Vocês já devem ter ouvido um verso que diz assim: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. É por isso que a oferta de Caim, sem sangue, sem a morte de um animal, demonstrava que ele não acreditava em Jesus, que ainda não existia encarnado, mas já existia como promessa. Demonstrava que ele não acreditava que Deus daria o seu filho para morrer pela humanidade, para morrer por ele. Por isso que Deus não aceitou a sua oferta. Não é porque Deus não gostava do que ele ofereceu. Nem é porque Deus não gostava dele, gostava de Abel. Esse era o verdadeiro motivo. Certo? E aí, depois dessas instruções, o povo de Israel, todos os dias, oferecia sacrifícios pelo seu pecado. O pecador vinha, vocês devem saber disso, vinha, entrava, creio eu, numa fila, né, porque eram muitas pessoas, trazia o seu animal, e aí dependia de sua condição financeira, e ali ele levava o animal, ele imolava esse animal, e ele olhava para esse animal, sofrendo por ele, um animal inocente, perfeito, bonitinho, entendendo que aquilo era o que ele causava no Filho de Deus para lhe dar direito à salvação. Não sei se você aqui já matou um animal na sua vida. Eu já matei, mas não por gosto. Eu fui dar ré no carro uma vez, tinha um gato embaixo, eu não vi. E quando eu olhei, o gato estava pulando assim no meio da rua. Não tive intenção, esse pecado não me será imputado, porque eu não vi. Mas se você já viu alguém matar um animal, não deve ser algo muito bonito, né? E as pessoas eram obrigadas a fazer isso para que elas pudessem entrar em contato com essa tristeza da morte, né? A tristeza do pecado. Ok? Passando agora muitas folhas, vamos lá para o livro de Isaías, capítulo 53. A minha intenção é mostrar a vocês a promessa de Deus se cumprindo na linha do tempo durante a escritura da Bíblia, né? Isaías 53, eu vou ler só um versículo, que eu não vou me arriscar a ler o capítulo todo. Fui fazer isso aqui um dia desse e não deu muito certo. Então eu vou ler só o versículo 7. Certo? Isaías 53, 7 diz assim: é um texto que fala sobre Jesus, tá? Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Veja de novo aí, ó, como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Mais uma vez aqui o profeta Isaías mostrando que Jesus, ele não fala o nome, mas se você ler o capítulo você vai entender que é sobre Jesus, se doaria pela humanidade como sacrifício perfeito para dar a mim e a você o direito à salvação e à vida eterna, se assim nós desejarmos e aceitarmos. No livro de João, no Evangelho de João, né? Na verdade, como é, Daílton, no Evangelho de Jesus, escrito por João, para falar corretamente, capítulo 1, verso 29, vejam o que João diz sobre Jesus, quando Jesus vai iniciar o seu ministério com o batismo. Vejam como João se refere a Jesus, fazendo a ligação lá do Éden até aqui. 1:29 diz assim: no dia seguinte, João, que era João Batista, viu Jesus que vinha em sua direção e disse: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, mostrando mais uma vez que Jesus era esse cordeirinho lá que foi morto no Éden, o cordeiro que foi dado a instrução a Moisés que o povo de Israel deveria oferecer todos os dias, o mesmo cordeiro que Isaías cita lá, não sei numericamente, mas vários séculos antes do nascimento de Jesus, e aqui João diz: olha, esse Jesus aí, esse é o Cordeiro de Deus, que a Bíblia vem falando que vai morrer pela humanidade para dar a mim e a você a vida eterna. Agora vamos para outro João, lá no final da Bíblia, vizinho do Apocalipse, parede conjugada aí,
1 João capítulo 2. Verso 1 e 2. 1 João capítulo 2, verso 1 e 2. Diz assim: Caros filhinhos, ou filhinhos, depende da versão, né? Estas palavras vos escrevo para que não pequeis. Não pequeis. Se, entretanto, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente por nossas ofensas pessoais, mas pelos pecados de todo o mundo. Mais uma vez, João não fala aqui cordeiro, mas ele mostra que Jesus é a propiciação, a oferta, né? A substituição pelos nossos pecados. Pelos nossos pecados e pelo pecado de toda a humanidade. Eu queria ler só um trecho dessa escritura que eu citei no começo, falando ainda um pouco dessa história de Caim, né, e Abel. A Bíblia diz que Deus mandou um mensageiro celestial falar com Caim, né? Era Deus que falava com Adão e Eva, mas após o pecado, Jesus e anjos se dirigiam aos homens, né? E um anjo aqui veio falar com Caim, né? E por mais que esse anjo argumentasse para tentar fazer Caim entender que não era Deus que estava sendo injusto, nem estava preferindo Abel a ele, nem tinha sido, como é que eu posso dizer assim, rígido demais com seus pais, quanto mais esse anjo argumentava, a Bíblia fala que ele tentou lá convencer, né? Mas Caim ficava endurecido em seu coração, porque a gente não precisa ler, mas tem um outro texto que fala sobre Caim, não precisa abrir, você pode ler depois, que é 1 João 3,12, diz que as obras de Caim eram más. As obras de Abel eram boas e as obras de Caim eram más, né? Para que a gente possa aceitar Cristo como Salvador, precisa haver uma decisão. Jesus não vai nos forçar a aceitá-lo como seu Salvador. Ele está disponível, ele está aberto, ele está desejoso. Mas é uma decisão particular que cada um de nós precisa fazer. Abel fez essa decisão e Caim decidiu não fazer, né, decidiu não tomar essa escolha, decidiu se fechar em si mesmo. Eu não sei qual é a sua condição hoje em relação a Deus. Eu creio que todo mundo que está aqui hoje crê em Deus, né? Creio que todo mundo que está aqui hoje tem fé em Deus. Todo mundo que está aqui hoje tem o desejo de um dia estar no céu, viver numa terra sem pecado, sem tristeza, sem assalto, sem morte, sem doença, sem virose, sem câncer, sem quedas. Vocês sabem o que eu estou dizendo aqui, né? Sem tanta coisa ruim. E nós temos direito a tudo isso que eu falei, ao inverso disso, né? A um lugar onde há perfeição, onde a gente não consegue explicar com palavras. Mas para isso, a gente precisa tomar a decisão de aceitar Cristo como nosso Salvador pessoal. Eu queria só contar uma breve história que eu lembrei, mas vocês conseguem ficar de pé, fiquem tranquilos. Não sei quem gosta de assistir programas de animal ou documentários, eu gosto. Existem algumas tribos na África, não lembro o país, que são caçadoras, né? Vivem da caça. E eles saem e andam, às vezes, quilômetros embaixo do sol quente para conseguir achar uma caça ou para conseguir não achar e voltar para casa. E, às vezes, quando eles estão andando lá há horas e eles não têm... não sabem onde é que tem água, eles levam junto com eles um punhado de sal, uma pedra de sal. E aí eles chegam num lugar onde tem macacos, é muito comum, né, ter árvore lá com macacos, e ele chega num cupinzeiro, faz um buraquinho e coloca a pedra de sal lá dentro. Só que o macaco está olhando enquanto ele faz isso. E ele senta numa sombra, se tiver, e espera.
O macaco é um bicho curioso, né? A gente sabe disso. E o macaco não se segura. Ele fica, mesmo com medo, ele vai lá ver o que é. E aí, lógico, a pessoa que fez é experiente, faz um buraco pequeno, e quando o macaco bota a mão que pega a pedra de sal, ele não consegue tirar a mão porque a mão dele está fechada. A mão entra assim, mas quando ele vai puxar... E aí ele fica desesperado, que ele entende que foi uma armadilha, acho que ele entende. E aí o cara vem lá, prende ele pelo pescoço e dá o sal para ele comer, que ele achou, e ele vai comer o sal. E ele vai ter o quê? Sede. E aí quando o bicho fica enlouquecido, ele solta o bicho e segue, porque ele vai achar o quê? Água. E aí está tudo resolvido, né? Não ligou para nenhuma moto trazer, mas está tudo resolvido. O que isso tem a ver com o que a gente falou, né? Caim, ele não conseguia soltar essa pedra de sal. E isso impedia que ele conseguisse segurar a salvação, segurar a mão de Jesus, segurar a mão de Deus. Não é? Nós precisamos entender que a salvação não está na nossa mão. Nada do que a gente fizer nos garante um lugar na Nova Jerusalém, no céu, na vida eterna. A única coisa que garante é estarmos com a nossa vida entregue nas mãos de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, sabemos que falar é mais fácil do que fazer. O Senhor conhece o nosso coração, nossa vida, nosso íntimo. O Senhor nos conhece melhor do que a gente mesmo se conhece, porque muitas coisas estão aqui no subconsciente e nós conseguimos no inconsciente e nós não conseguimos acessar. Mas, Pai, quando olhamos para a história registrada nas páginas da Bíblia, ou pelo menos naquilo que ficou para a gente, que o Senhor preservou para a gente, vemos o que o Senhor fez e faz pela humanidade, por nós. E entendemos que não existe nada nesse mundo, nem no universo, que possa nos tirar de tuas mãos, a não ser que nós não queiramos estar nelas. Tem misericórdia de nós, Senhor Deus. Não permite que, assim como Caim, achando que sabemos das coisas, troquemos dias ou décadas segurando a rédea da nossa vida por uma eternidade sentado numa carruagem que o Senhor está conduzindo. Toma-nos em tuas mãos, perdoa os nossos pecados e muda a nossa mente e nosso coração. Em nome de Jesus, amém.